Bom, eu queria agradecer primeiro o convite da Fundação Bung, né, para compartilhar um pouco da minha história. Eu tenho uma relação com a Fundação de muitos e muitos anos, e essa relação tem a ver um pouco com o que eu vou contar agora. A Fundação me conheceu primeiramente como um contador de histórias, que foi da onde eu nasci. Eu comecei contando histórias. Eu tinha 18 anos de idade, eu estava num projeto de educação, quando 3 crianças se aproximaram bem pertinho de mim e falaram assim: Ilan, você conta uma história pra gente? E acreditem, eu respondi: eu não sei contar histórias. Elas me olharam com uma cara assim meio estranha, tipo, o que você está fazendo aqui então? Trabalhar com criança sem saber história? Meio estranho isso. E eu fiquei realmente com uma cara meio de bobo olhando pra elas, estavam em silêncio, né, impactadas com a informação que eu não sabia contar histórias. E uma criança então falou uma palavra que mudou a minha vida. Ela falou assim: ah, Ilan, inventa. Quando a pessoa, essa pessoazinha, né, esse ser, essa criança falou pra mim, inventa, aquilo lá foi um raio, foi fulminante. Falei, acho que inventar eu posso. E comecei a inventar uma história. E foi sendo muito fácil essa invenção. E de repente eu pisquei o olho, olhei pra baixo, e eram 3 crianças. E eu olhei de novo, eram 6. É o milagre da multiplicação das crianças. De onde elas saíram, eu fiquei olhando e comecei a reparar que enquanto eu contava, várias crianças do parque iam se aproximando. Elas olhavam, sentavam e continuavam com o grupo lá, escutando o que estava falando. E no final desse momento, estou falando de faz 22 anos, tinham 15, 16 crianças me olhando, eu fascinado com aquilo, meio assustado, o que eu estou fazendo? Elas, boca aberta, né, curtindo aquele momento. E quando terminou aquele momento, eu comecei a fazer perguntas. E até hoje eu faço perguntas sobre tudo na minha vida. E naquela época eu também fiz. Falei, o que é contar histórias? Por que elas gostam de ouvir? Por que eu gostei de contar? E a partir daquele momento eu comecei a praticar e a estudar esse mundo, que na época não era tão conhecido e tão popular como hoje, ainda bem que hoje é tão popular e tão disseminado, e fui trilhando o meu caminho nesse mundo da oralidade. Então eu comecei a contar histórias, a falar sobre isso com os meus 18 anos, e eu comecei a reparar, com os anos passando, que as pessoas sempre diziam o seguinte pra mim: nossa, Ilan, como que você conta histórias bem? Que delícia te ouvir. Você pode ficar mais um pouco aqui na nossa cidade? Eu queria te levar pra casa pra você contar a história pros meus filhos. A minha esposa adorava isso, né? Ouvir essas coisas, né? Eu queria que você viesse aqui em casa e contar as histórias. E acontecia isso muito. E de repente eu comecei a perceber que existia um modo de sair um pouco, né, dessa necessidade das pessoas me terem fisicamente, corporalmente, né, para ouvir as histórias. Eu podia deixar uma história com a pessoa sem precisar estar lá fisicamente. E o caminho para isso estava na minha frente, que era, né, a minha grande paixão até hoje, que é o livro. O livro tem essa força. Você vai embora e o livro permanece. Mas quando eu publiquei meu primeiro livro de ficção, que é o Pó do Crescimento, no finalzinho dos anos 90 e comecinho dos anos 2000, eu percebi que isso acontecia mesmo. Os livros e as histórias que eu escrevia iam muito além do que eu podia fisicamente dar para as pessoas. E aquilo lá me fascinou. E ao mesmo tempo eu era uma pessoa fascinada com o próprio fazer o livro. Eu gostava muito, e até hoje participo integralmente do processo de fazer o livro. Não só a história, como todo o projeto gráfico, capa, ilustrações, o papel. Eu gosto muito, mas demais desse mundo do livro. E naquele momento desse primeiro livro eu falei, é uma possibilidade, isso é um caminho. E comecei a trilhar esse caminho concomitante ao lado do contador de histórias. E em 2004, 2005, quando minha primeira filha nasceu, eu tomei uma decisão mais forte, mais intensa nesse sentido, falando assim, não, eu vou me dedicar à escrita com mais profundidade, com mais seriedade, vou dedicar minha vida a isso. E nesse momento, quando eu faço essa escolha, os livros começam a crescer, tanto na quantidade de publicação, né? Eu começo a produzir mais, porque tenho mais tempo para fazer isso, e o contador de histórias ele vai ficando mais recolhido no escritório, né? Escrevendo suas histórias no papel. E hoje em dia eu me considero um escritor que conta histórias. Não deixei de contar histórias. E é claro que quando eu me encontro com as crianças ou com os adultos, eu acabo contando uma ou outra história, acabo usando isso como uma ferramenta de me vincular com as crianças para depois falar com os livros e tudo mais. Acabo utilizando também a narrativa oral para esse momento de aproximação com os ouvintes. Eu tenho viajado muito nos últimos anos pelo Brasil e fora do Brasil também, no que eu chamo de encontro com o autor.
acho esse momento ele é magnífico, ele é um momento muito forte, quando eu vou me encontrar com os leitores e eles concretizam a presença de um autor. Eu tenho casos engraçadíssimos, né, assim, de pessoas que achavam que eu já estava morto, que eu era um morto europeu, quer dizer, era um autor falecido ainda na Europa. Ou crianças que olham pra mim e falam, nossa, você é jovem, pensei que você tinha 90 anos. Eu até brinco sempre com isso, né, que eu tenho 90 anos. E elas mexem, as crianças mexem, né? Adultos também, ver se você existe, se você é real. E isso é fascinante. A gente fala de um país que precisa de leitores, que a gente sabe da importância da leitura na vida das pessoas, da importância do livro para um país. Um país ele tem que estar calcado no mundo do livro se ele quer ir para frente. A economia, sempre fala de economia. A economia é importante, mas a economia sem cultura não é nada, é vazia, é um saco vazio. Ele pode até subir, mas ele está vazio, uma hora ele vai estourar. Então, o recheio desse saco é cultura, não tem outra saída para ser uma coisa duradoura e transformadora no Brasil. E quando eu me encontro com as crianças, eu sinto essa contribuição que eu posso dar com elas, porque eu vou contando um pouco quem é esse autor, como ele produz um livro, o que está por trás, quais são as inspirações. Isso cria uma fascinação da criança, cria um interesse, uma curiosidade, ela se identifica com as coisas que eu falo e, por consequência, ela e o adulto e o pai e a mãe que me ouvem, ou o professor, vão para o livro, eles querem conhecer. Bom, se ele está falando desse livro dessa forma, deve ser muito legal o livro. E vão lá pesquisar, e vão lá mexer, não só o meu, mas o livro no geral. Quando eu tô nesses encontros, eu divido esses encontros em 3 momentos, né? Eu aqueço o pessoal com uma história, eu falei para vocês que é uma coisa que você não vai deixar nunca de estar dentro da minha alma, do meu coração. Eu conto uma história, vou para os bastidores dos livros e no final abro para as perguntas. Essa é um pouco a dinâmica que eu faço. E quando eu entro nos livros, eu conto, por exemplo, né, o livro aqui das princesas, eu conto como que o livro nasceu. E eu conto que nasceu aqui em casa, estão aqui, né, no lugar onde nasceu o livro, aqui é o espaço onde nasceu o livro. Na minha sala, eu estava na sala com a minha esposa e a minha pequena filha na época com quase 2 anos, de Branca de Neve, vestida de Branca de Neve. De repente vem um cheiro muito ruim, repolho podre, sabe, com azeitona grega estragada. E a minha esposa me acusou, porque sempre o homem é o culpado, né? Assim, o primeiro culpado de pum é o homem. E eu falei, olha, não fui eu, tudo mais, e acusei ela, porque, enfim, se não fui eu, foi ela. Ela ficou brava, quase me deu uma chinelada. E na hora a gente olhou pra baixo e viu a Branca de Neve, a nossa princesa, com uma cara de peidorreira, assim, mais ou menos assim, com a carinha bonitinha dela. E a gente riu, porque era um pum, assim, de qualidade, né? E a gente riu daquilo e ela chorou. A reação dela foi chorar. E quando ela chorou, minha esposa pegou lá no colo e disse, não chora, até as princesas soltam um pum. Aí eu peguei essa frase e saí correndo, passei por esse corredor que vocês estão vendo aqui, fui pro meu escritório, que está aí atrás da câmera, sentei no computador, abri lá uma pastinha e coloquei só isso. Até as princesas soltam pum. E aquilo desencadeou uma história, fez ficção, fez literatura. Então muitas histórias nasceram aqui nesse espaço, com uma cicatriz, por exemplo, que eu gosto de contar, que no quarto que está aqui do meu lado, a minha filha caiu, o chão aqui é de madeira, ela abriu o queixo e sangrou muito, e eu coloquei gelo, parou de sangrar, e falei, vamos ter que costurar seu queixo. Ela falou, eu vou ficar feia, vai cair meu queixo, não sei o que. Começou a ficar maluca com isso. E a partir daí eu comecei a tentar conversar com ela, e falei, não, mas vai ter uma cicatriz. Ela falou, cicatriz, que coisa horrorosa. Aí chamei minha esposa, falei, mostra que você também tem uma cicatriz. E ela mostrou a cicatriz dela e contou uma história da cicatriz. Eu falei, olha que bonito na hora, né? A cabeça de escritor é maluco, né? Trabalhando lá para ajudar a filha e pensando ao mesmo tempo. É a cabeça assim que funciona. Falei, olha que bonito, cada cicatriz conta uma história. Uma coisa simples, singela, que está na nossa frente. De repente ficou grande isso. Quando chegou no hospital, o médico que foi atender a minha filha tinha uma cicatriz daqui até aqui, enorme. Falei, foi Deus que mandou. Deus mandou, obrigado. Né? E eu comecei, naquele momento, a escrever e a escrever na minha mente, né? Uma história, a bolar um livro. E a partir daí nasce a cicatriz. Então eu vou contando isso muito para as crianças, né? E tem várias e várias histórias que eles adoram descobrir, vão mostrando o livro ao mesmo tempo. Eu falo que eu não faço descrição de um livro, porque se for descrição não é literatura. Eu uso uma parte do que acontece para abrir o livro e faço o salto para a literatura, para a ficção, que é a invenção. Papai e meu é um exemplo desse pulo para a ficção. É assim que eu converso com as crianças. Eu queria falar também sobre as novidades que estão aí, né, estão na boca, aí, estão saindo do forno.
cheiroso, assim, tá bem gostoso, assim. Tem um livro faz parte de uma trilogia, é o último livro de uma trilogia. Não sei se vocês conhecem O Telefone Sem Fio, que é um livro que tem um pirata na capa. Aí vem o Bocejo, que tem o Napoleão bocejando e vai contagiando. São livros grandes e tudo mais. E agora vai encerrar a trilogia, vai estar para... Falei com a editora agora essa semana, tá para sair já agora. O livro chama Caras Animalescas, que fecha a trilogia. É muito divertido, lindo também, enorme, pinturas do Renato Morricone. Tá realmente um livro assim sensacional. Outra coisa que está aí também para sair daqui a pouquinho é um livro que chama Como Você Foi Parar Aí Dentro, que é sobre uma menina que ela aconteceu isso aqui de verdade aqui em casa, vocês vão saber em primeira mão aqui, né? Aqui em casa tem eu dedico esse livro a uma amiga nossa aqui da família de muitos anos, a Olga, a Gui, e que ela estava grávida e a minha filha perguntou para ela como ele foi parar aí dentro, né? E ela ficou meio assim, tipo, como eu vou explicar, né? Aquela cena clássica. Aí eu fiz um livro sobre isso, lindo de morrer, engraçadíssimo. Eu não vou contar mais nada para vocês ficarem curiosos. É de uma editora mineira chamada Letria, também tá para sair, tá saindo aí do forno. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Acho que de novidade, assim, mais assim que eu tô na cabeça, acho que é isso. Podem procurar as novidades também no site. Eu tenho o site que eu coloco tudo que está saindo, eu coloco lá. E é isso. Boas histórias.